Glória a Deus. Amém. Tá bom, vamos agora falar um pouco da palavra de Deus. A grande tribulação. Grande tribulação desde os tempos dos profetas, que é citado esse momento, mas não com muita clareza. E veio Jesus de Nazaré e falou com detalhes, resumindo e concluindo, até o mais iletrado poderia entender a respeito desse assunto. Então, isso até virou uma piada no mundo, assim como aquilo que está a acontecer com o Rio Grande do Sul, chamariam aquilo de quê? Tragédias apocalípticas e não sei o quem, o fim, qualquer situação anômala, não normal que acontecer na Terra, é comparado com o fim do mundo, ok? Um dia, esse dia vai vir. Estamos mais próximo dele do que você esperava, porque as peças, digo peças, as pessoas, as personagens principais da grande tribulação vivem nos vossos dias. Não, você está entendendo? As personagens principais da grande tribulação, não estou a falar as secundárias nem terciárias. As principais vivem nos vossos dias. O que você esperava? Se os homens não passam de 80, e se passar, não passa 100, e se passar um ou outro que passou, já não teremos os 120 de Moisés? Já não. Nem tampouco os 140. Quanto é de Abraão? Isso ficou para trás. A idade dos homens foi diminuindo até os nossos dias, por causa do pecado. É verdade, para Deus todas as coisas são possíveis. Não é por causa da idade do homem que Deus vai fazer isso? Não, porque esse é o tempo determinado por ele. Estou a dizer que as personagens principais, quero da parte de Deus, quero da parte do diabo, e já existem. As personagens da parte de Deus, eu e vocês, a igreja externa. Somos as personagens principais deste período, da parte de Deus. Mas como vocês são milhões, então vamos falar aí a igreja. Não vamos especificar Arlete, Aida, Pataco, porque muitos desses não chegarão lá também, mas a igreja chegará. Então, vamos falar, como é que chama? Lá no secular chamam, que é, tem um nome que chama, mais ou menos uma organização. Pronto, Deus proverá. E as personagens principais da parte de Satanás está o anticristo, que vive nos vossos dias, o falso profeta também vive nos vossos dias, ok?
O anticristo e o seu falso profeta estão aqui, são as principais. Não vamos falar de Satanás, que ele é um espírito. O que você esperava? Tendes o anticristo, o chamado filho da perdição, vivendo nos vossos dias. E o falso profeta também, vivendo nos vossos dias. Uma das oliveiras, vivendo uma nos vossos dias, ok? Uma das oliveiras, vivendo nos vossos dias. A igreja do Deus vivo, levantada nos vossos dias. Bom, talvez vamos excluir a igreja, porque a igreja poderia fazer 1000 anos, mas os humanos não. A igreja pode fazer mais que 1000 anos. É uma organização. Então vamos tirar a igreja. Estou a falar da parte de Deus. Está aqui uma das oliveiras. Uma das oliveiras que a Bíblia fala que se levantarão na grande tribulação para julgar esse mundo com todo tipo de pragas e pestilências. E já vive nos nossos dias. O anticristo também já vive nos nossos dias. Seu falso profeta também já vive nos nossos dias. Então, o que vocês esperavam? Hã? Então, vocês não estão a viver os dias que viveram os antigos, que viveram Paulo. Paulo falaram desses dias, mas não chegariam nesses dias. Mas como Deus não revela essas coisas por revelar, eles tinham esperança que passariam esses dias, como Paulo. Paulo teve a esperança do arrebatamento e não da ressurreição dos mortos. Só mais tarde que ele entendeu que ele partiria já, mas no princípio não. Quando ele escreve a respeito do arrebatamento e a ressurreição dos mortos, ele não se enquadrou nos ressurretos, se enquadrou nos arrebatados. E nós, que estivermos vivos, ele falou isso. Nós, estava também ele, nós que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para nos encontrarmos nos ares com os ressurretos. Paulo falava isso. É normal. Por isso, a esperança em Deus e naquilo que Ele vai fazer. Se eu ter esperança de ser participante do arrebatamento, ainda que eu não for arrebatado, eu estou salvo. Não por causa de esperar o arrebatamento. Porque quem espera no arrebatamento não será salvo. Quem espera na primeira ressurreição não vai ressuscitar. Se, uma condição, se não estiver em Cristo Jesus. Então, essa é a condição sine qua non. Quero para participar do arrebatamento, quero para aqueles que chegarem até lá, e quero para participarem da primeira ressurreição. É estar em Cristo Jesus e morrer em Cristo Jesus. Para ressuscitar em Cristo Jesus. Viver em Cristo Jesus. Por isso Paulo falou que morrer era lucro e viver era Cristo. Quer dizer, quando eu vivo, tenho que viver Cristo. E não viver eu mesmo. E deixar Cristo viver em mim, todos os dias da minha vida. Então, não importa se eu parto ou eu permaneço. Se eu permanecer, vou continuar a ver Cristo. Se eu partir, ganhei. Ganhei o quê? Porque vou participar da ressurreição dos mortos, da primeira ressurreição. Daqueles que serão aperfeiçoados para entrarem na cidade pelas portas. Então, esse é o lucro. E todos os outros galardões que seguem. Glória a Deus pela salvação. Ok? Mas nem todos que esperaram ou que esperam participar do arrebatamento vão chegar até lá. Mas se a pessoa estiver em Cristo Jesus, ainda que não chegue lá, então isso vai descansar, vai dormir, para depois acordar e entrar na cidade, pelas portas. Mas que este dia está muito próximo, porque as personagens principais, quer de um como do outro lado, estão entre vocês.
Hã? Não somente a presença das personagens principais dos dois lados, mas também glória ao Rei Jesus Cristo. O cumprimento da própria palavra de Deus. A mulher que estava grávida já deu luz ao filho. Ok? O primeiro selo já se abriu. Falta só abrir o segundo e, consequentemente, avançando. O que você esperava? O dragão já parou diante da mulher que estava grávida para que tragasse o filho. Hum? Outra profecia que se cumpriu é a batalha nos céus para remover Satanás. Já começou. Que vai culminar com a grande batalha de Miguel com seus anjos e também Satanás e seus anjos, para poder limpar os céus e assim começar a grande tribulação e depois o reino de Cristo. E já estamos a ver esse dia da limpeza. Ele está com a pá na sua mão para limpar a sua era, para juntar o trigo e para queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Estamos a viver também uma outra profecia da grande colheita do fim, que foi predito, foi predito por muitos profetas, da chuva seródia. De Miquel falou desses dias que a casa do Senhor seria edificada no cume do monte para que todos os povos concorressem a ele para buscarem a face do Senhor. Estamos a viver esses dias em que a guerra é intensiva e o trabalho é árduo para colocar a casa do Senhor, então, a igreja de Jesus Cristo sobre o cume dos montes, para que as nações possam ver essa luz, possam concorrer a ele. Estamos a viver os dias que Joel falou de um grande exército numeroso e poderoso que seria levantado na terra. Marchariam na terra como cavalos emparelhados para a batalha, seus rostos como tesnedura de panela, que entrariam nas casas, arrebatariam almas. Sim, grandes valentes, com espada na mão. E o exército já começou a ser convocado. E homens e mulheres de Deus que vão participar dessa grande colheita. Hum? Já começou. O que é que você esperava mais? O que é que falta? Já não falta mais nada. Senão terminar com a colheita e depois vir a noite. A chuva seródia já está entre vocês. A colheita já está entre vocês. A casa do Senhor já está em andamento em direção ao cume da montanha. Está a subir. Ainda que a passos lentos, mas chegará até lá. O menino já nasceu e está a crescer. Satanás ou então o dragão não conseguiu matar o varão. Não conseguiu. Glória a Deus. Os 7 montes cercaram a mulher, mas a mulher vai resistir, prevalecer diante das investidas dos 7 montes, ou então das 7 cabeças do dragão. Vocês estão a viver os dias apocalípticos, pá. Então a grande tribulação já não é mais um sonho, é uma visão. Parece que o sonho é mais demorado, a visão é mais curta. Isso é na linguagem de que é terra, não tem nada a ver. Uma coisa é visão, outra coisa é sonho. É verdade que todo sonho é uma visão. Mas não é toda visão que é um sonho, ou a visão não é sonho. Agora você vê. Está tudo bem claro, através do cumprimento nos vossos dias das Escrituras. Queres saber? Nunca o reino das trevas esteve em aperto como está agora. Nunca Satanás esteve desesperado como está agora. Não que o homem da cruz não lhes perturbou. O homem da cruz lhes perturbou, bem perturbados, mas porém eles sabiam que o tempo não era aquele. A diferença é essa. Eu lhes perturbo no tempo que eles sabem que esse é o tempo. E o Filho de Deus lhes perturbou no tempo que eles sabiam que ainda não tinha chegado. Eles sabiam que
poderiam ser vencidos, mas ficariam ainda com o reino. Eles sabiam que a vitória de Cristo não lhes retiraria o reino já, senão no tempo determinado. Isto é, o tempo não era aquele. Ouvimos isso da boca dos demônios. Viesse nos perturbar antes do tempo. Viesse nos destruir antes do tempo. E o testemunho de dois é real. Dois demônios diferentes falaram a mesma coisa, em territórios diferentes. Agora, e nós sabemos que não tinha chegado o tempo, passaram 2000 anos. Os apóstolos pensaram que já seria no dia da despedida com o Senhor. Os apóstolos perguntaram, fizeram essa pergunta: será que já vais restaurar, estabelecer o reino de Israel nesses dias? E Jesus disse: vocês estão a esperar agora? Ainda não. Vocês têm uma missão ainda, pá. Hã? Bom, o tempo não pertence a vocês. Isso pertence a Deus. O tempo e o modo. Não vos diz respeito a vocês saberem os tempos e as estações que o Pai estabeleceu com seu poder. Mas uma coisa vocês devem saber, que vocês vão receber a virtude do alto. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo para vocês irem colher. Vocês esqueceram que eu vos falei que os campos estão maduros, pronto para colher. Se ainda não colheram, querem já o reino. Vão lá trabalhar, pá. Continuam a colher. O que há de vir, virá. Se tardar, vocês vão esperar. Se morrerem assim, ou se não morreram, dormiram. Depois vão acordar, ok? Mas que havia uma ansiedade muito grande aos judeus que se convertiam ao cristianismo pelo almejado reino de Israel. Não somente foi naquele dia da despedida, no dia também da descida, no Monte das Oliveiras, eles clamaram, pensaram que o reino já tinha começado, pularam, gritaram: Hosana, bendito é o reino que vem em nome do Senhor, do nosso pai Davi. Eles pensaram que já tinha começado. O milênio, esse reino que eles estavam a ansiar, é o milênio, ok? Não é esse que vocês estão a viver. Saibam disso. E como poderia haver milênio sem primeiro grande tribulação? Só que eles não sabiam dessas coisas. Não sabiam, não tinham entendimento. Mas você agora já sabes. Por isso, se aparecer alguém que te diga que, olha, o milênio vai começar, o fim do mundo já chegou, você vai dizer: pá, você é um ignorante, pá. Como poderia começar o reino de Cristo na Terra? Como fala aquele brasileiro, aquele menino aí, aventureiro, já profetizou o arrebatamento não sei quantas vezes. Então, primeiro tem que vir a grande tribulação. A grande tribulação, o próprio nome já fala, já explica o que significa isso. Grande, não é pequena, não. Tribulação significa grandes dores, não é casolas, não, dores. Grandes aflições. E Jesus especifica, ou então explica, descreve esses dias como dias difíceis, que se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias foram abreviados. Ok? E esses dias, Jesus mostrou que serão dias difíceis, que até quem estivesse em Jerusalém foi aconselhado a sair, vai para os montes, porque também a grande tribulação vai começar com o cerco de Jerusalém. Jesus deu o sinal quando é que a grande tribulação, como qual é o sinal para, para além dos outros sinais que vão acontecendo naquele próprio dia, no dia H, vai acontecer um sinal. E ele disse: quando vocês verem os exércitos cercarem Jerusalém, então chegou a hora. Bom, várias vezes Jerusalém foi cercada. Jerusalém foi cercada pelos romanos. Jerusalém foi cercada na Intifada, a Guerra dos 10 Dias, pelos árabes, muçulmanos. Não vamos falar aqui desse cerco aqui dos Hamas, ou então do Hezbollah, não tem nada. Então, mas já houve cercos, houve guerra, várias vezes, não são duas. É possível que também naquele tempo os entendidos na escritura pensaram
que teria chegado, o povo que esteve em Jerusalém, quando o imperador romano veio cercar Jerusalém. Eu acho que os cristãos se lembraram das palavras de Jesus Cristo e acreditaram que já tinha chegado o tempo. E não. Mas agora vocês, eu vos digo que naquele dia Jerusalém será cercada pelos gentios. Gog e Magog vai cercar Jerusalém. O príncipe de Tubal e Mesaque. Não Mesaque, o violino aí não. Príncipe de Tubal e Mesaque. O povo de Magog e o seu príncipe Gog. Como areia da praia, cercarão Jerusalém. Jesus disse: quem estiver na cidade, foge. Vá para o campo, sobe para os montes. E quem estiver no campo, não volte na cidade. Quem estiver no telhado, ao fugir, não vai buscar roupa, nem sapato, nem dinheiro. Está lá dentro, não. Está no telhado, corra já. Ele disse: será perto para o povo. Dias difíceis. Viu? É assim que vos enganaram que Gog e Magog é China e Rússia. Viu? Eu também já estudei essas matérias aí. Miguel, já estudaste, né? Só que os pentecostais são muito fracos nessas matérias aí. Os pentecostais são muito fracos. São os neopentecostais que são mais fortes nisso. Gog, esse não eu sabia, eu conheço, os pentecostais são fracos. No tocante a isso, porque a China e a Rússia, China e a Rússia, são anticristo, ok? Gog é o anticristo. Magog é todos os povos na terra. Não é porque a China e a Rússia. Todos os povos na terra, todas as nações. Então, eles todos vão se congregar para poderem destruir Jerusalém. Por isso, e se você esperar por um cerco para pensar que já começou, vais te enganar também. Ouviste? Se dizer não, se houver a cidade de Jerusalém cercada, então começou. Ainda tens muitas guerras agora. Não tem nada a ver com isso aí. Porque o cerco será feito por um homem. E é um homem de consenso. Então, não é o cerco que vai mostrar. Para o cerco vai mostrar o dia que vai começar. Mas antes do cerco já haverá mudança no mundo. Ok? Vai haver mudança política no mundo. Todas as instituições, organizações vão cair. As nações, como é que se diz? Os políticos dizem, o formato das nações vai mudar. As constituições das nações vão cair, as bandeiras vão cair. E vai haver uma reunião, uma conferência solene, sei lá, onde vai se eleger ou nomear o líder mundial. Então, não é o cerco. É possível que ainda haja cercos, para você não dizer, não, o apóstolo disse que quando Jerusalém for cercado, não. O que vai ordenar o cerco é o Gog. Enquanto não tiver Gog, então não tem Magog. Ok? Um homem de consenso. Um líder mundial. Não é Nações Unidas. Então, por isso,
Vocês estão a viver agora o tempo das batalhas para libertar o mundo da escravidão do pecado. E não são vocês que estão a fazer essa guerra. É eu que estou a fazer essa guerra. Eu estou a combater Satanás e o seu exército. Não somente para libertar o mundo do pecado, mas eu cumprimento também da própria palavra. Por isso, vocês vão ter uma grande colheita, resultado das minhas guerras. Muitos povos se converterão a Jesus Cristo. Milhões e milhões vão se prostrar diante do meu Deus. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eis que vos envio o profeta Elias. Está vendo? Tem sintonia. Antes. Esse dia terrível do Senhor é esse dia. Ai daquele dia. Jesus disse, rezem para que não seja no sábado. Rezem para que não acalha, é assim, né? A termo que só se aplica agora, para que não seja no inverno. Ai das grávidas e das que amamentarem, dirão naquele dia. Bem-aventuradas são as mulheres, os ventres que não conceberam, por causa da aflição. Então, mas Malaquias, Deus, através do profeta Malaquias, disse que antes que viesse esse dia, o Senhor iria enviar o profeta Elias. Eis que vos envio o profeta Elias, antes da grande tribulação, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E agora vais ver a missão, a função, o objeto não social, espiritual. Os políticos falam muito de objeto social, né? Não são religiosos, objeto social. Religiosos políticos. O objeto espiritual de Elias é converter os homens, os pecadores, à prudência dos santos. É isso que eu estou fazendo. E já começou. Eu já estou aqui. Eu sou Elias, que foi prometido antes da grande tribulação, para converter os pecadores à prudência dos justos. Ou então, para libertar os cativos do pecado para a verdade ou para a justiça, das trevas para a luz, do poder do diabo para Deus, para que eles tenham um lugar entre os santificados na fé em nome de Jesus. E para que possam experimentar tempos de refrigério na presença de Deus. E muitos já estão a experimentar isso. Oh, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, ó Emmanuel. Ó Emmanuel de Deus. Aquele que carregou sobre si o nosso fardo. Aquele que disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ouviu? Dias de refrigério. Mas tem pessoas que estão a pular, a abandonar as fontes vivas para irem buscar, como é que é? Para irem buscar cisternas rotas. Esses são os condenados. Não são filhos da perdição, não, mas são obstinados. Infelizmente. E eles pensam que são vivos. Alexandre também cuidou-se que era muito vivo, Miguel. É? O Latuero, ele achava que era muito vivo. Demas achou que era mais vivo que o Paulo. Disse esse Paulo aqui, pá. Olha, lembrei-me das palavras do William Bryan. Olha o que o William Bryan me fala, Miguel. Epá, esse Paulo
Antes curava, agora já anda com médico para lhe curar. Quando o Paulo começou a andar com o doutor, com o médico Felipe, Lucas, aliás, quando começou a andar com um médico da família, chamado Lucas, médico escritor, não, mas esse não sou eu que estou falando, esse é o William Brian. Disse, esse homem não tem poder, deixa eu fazer negócio, pulou do barco dela. Olha, eu ria muito naquele tempo. Disse que o homem viu, o homem que curava as pessoas agora tem um médico. Não é assim que acontece com as igrejas. Daqui a pouco vão colocar clínicas. Mais ou menos, veja só o meu caso. Eu tenho a unção da cura. Eu não posso formar uma clínica. Hum? Não é proibido que as pessoas, outros tenham, mas eu não. O que é que vai acontecer? A unção vai desaparecer. Então, estás a confiar na ciência, então cura as pessoas com a tua clínica. Não é o caso de Paulo. Não sei onde é que ele encontrou também. Isso, William Branham. Falava também até o homem. Ele disse, Demas, viu? Paulo andar com médico. Não, 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 não. Paulo já não está bem. Então, feito isso, vocês estão a viver o cumprimento da palavra. A palavra de Deus está a se abreviar e a rapidez é muito grande, porque Deus se apressa a fazer suas coisas por causa do tempo que está determinado. E não vai passar, não. Não vai acontecer o que aconteceu no Egito, não. Mais 30 anos, não. Tempo determinado vai terminar tudo. Por isso, cuidado. Se recomenda para os que nasceram de novo vigiar e orar para não cair em tentação. E um homem nascido de novo que vigia e ora é um homem que se enche do Espírito Santo. Enchei-vos com o Espírito Santo e não com vinho que tem contenda, que traz contenda. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nem tampouco apagueis o fogo do Espírito. Então, vocês têm que alegrar o Espírito Santo. Tem que manter o vínculo do Espírito Santo que está dentro em vocês. Essa união, essa comunhão, esse casamento. Não entristecem ele. Aliás, o contrário, se enchem dele. Cantando, salmodiando, com cânticos espirituais no vosso coração. E não se misturem com as coisas infrutíferas das trevas. Não, nem tampouco. Sim, com as cobiças da vida, as concupiscências. Fiquem longe disso. Santificai-vos, para que naquele dia vocês cheguem lá com o azeite suficiente para suportar a noite. Porque é uma caminhada da noite. Um dia vocês estiveram na noite e o dia vai amanhecer, ou já começou a amanhecer. Mas esse dia que amanhecer vai alcançar a sua plenitude. São 12 horas, mas depois vai haver um eclipse, ou então uma noite, e na noite vocês terão que marchar. Mas só conseguirão marchar aqueles que se fortalecerem nos dias que se chama hoje, se enchendo do Espírito Santo, andando no temor de Deus, ouvindo e vivendo o Evangelho, e não ouvindo e não vivendo. Naquele dia, as casas não vão cair, mas aqueles que perseverarem até o fim, perseverarem que é não somente em esperar Deus, mas também em buscar a face de Deus. Então serão
fortalezas, pilares, serão postes, casas, ou então muros de bronze, cidades fortes, na presença do Senhor. E quando a noite vier, eles vão suportar as aflições, vão resistir ao diabo e vão passar no outro lado, onde não será nem dia nem noite. Vão atravessar o Jordão e vão entrar na Canaã. Mas não te esqueças, ainda há um deserto para atravessar. E há uma noite para enfrentar. Há um deserto para atravessar e há uma noite, há um Jordão para enfrentar. A morte. Ser fiel até a morte. Podem passar, não sei quantos anos faltam, mais não sei de 30 ou 20 e tal anos. Faltam 30 e tal anos. Você vai se lembrar dessas palavras. Voltarás a ouvir essas palavras várias vezes. N vezes. N vezes você ouvirá essas palavras. Mas o segredo não está em ouvir somente. É ouvir e guardar. Como Davi. Davi era um vencedor porque ele guardava a palavra de Deus no seu coração. Não na tua boca. Nem tampouco na tua mente. No teu coração. Quando você guarda a palavra de Deus no teu coração, você tem um dever de vivê-la. Aliás, a palavra que se vive é aquela que se guarda no coração. E o contrário disso, então, podemos mudar. A palavra que se guarda no coração é que se vive. A palavra que se vive é aquela que se guardou no coração. E assim, essa palavra vai te levar você a não pecar contra Deus. Guardei a tua palavra no meu coração, ó Deus, para não pecar contra ti. Isto é, a tua palavra vai te ajudar. A palavra que te leva no deserto também te ajuda. A palavra que te leva na noite também te ajuda. O Espírito Santo, com a palavra, vão te guiar. Se a palavra é o caminho, o Espírito Santo é o guia que vai te guiar em toda a verdade, em todo o caminho da verdade. E assim, pode vir a noite. Homens preparados para enfrentar o anticristo. Homens preparados para enfrentar a grande tribulação. A noite. Porque tem as suas candeias acesas e seus cintos cingidos. E também tem candeias, ou então azeite da reserva. Essa reserva, suas botijas ou vasilhas cheias, que não vão desgastar na caminhada, não. Vão enfrentar o filho da perdição. Estarão dispostos para morrer. Não vão negar, aleluia, as suas convicções, a sua fé, porque eles já estarão vendo o invisível, como Moisés que viu o invisível e creu e não temeu a ira do rei. Aleluia, suportou, partiu para o exílio, acreditando que fiel era Deus para lhe trazer de volta. E foi, diz Paulo, que ele viu o invisível, pois preferiu os tesouros do céu do que os tesouros da terra. E os tesouros do céu são os tesouros que os vitupérios de Cristo. Moisés preferiu os vitupérios de Cristo do que os tesouros do Egito. Moisés preferiu sofrer com os irmãos do que gozar um pouco de tempo do pecado. E assim, aleluia, renunciou, aborreceu-se a si mesmo, se entregou nas mãos daquele que é fiel e poderoso. E creu, e não temeu, e viu o invisível. Pela fé, ele entra na lista dos grandes campeões, pela fé. Sim, pela fé os antigos alcançaram as promessas. Então, é hoje, porque a noite vai ser difícil, ok? Tem que se fortalecer hoje, não amanhã não. Paulo fala isso no livro de Efésios. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder. Se armando com toda a armadura dele, e assim possais estar de pé no dia mau, viu? Esse é o dia mau da igreja. E já existem vários dias maus da igreja.
Já enfrentei vários dias maus, mas o mesmo Jesus chama isso de grande. Então, existem tribulações no dia a dia. O mesmo Paulo diz que somos levados como ovelhas para o matador, mas não são grandes tribulações. A Terra está a enfrentar tribulações, como essas aqui. O Rio Grande do Sul está a enfrentar uma grande tribulação. Não por causa da fé deles, mas por causa dos seus pecados. Mas ainda assim vão enfrentar o pior por causa dos seus pecados do que assim. Então é grande. O cristão enfrenta também lutas, mas as grandes lutas, a grande luta é na grande tribulação. Por isso se chama grande. Jesus chama todas as dores que nós passamos agora, e a própria terra e o mundo, claro, assim como individualmente, como o princípio de dores. Mas você não deve se preparar na dor. Quem se prepara na dor não consegue suportar a dor. Sabia disso? Quem se levanta para começar já a se preparar. Aliás, você está se preparando para a guerra, já a guerra. Não, um soldado desarmado, com a arma encravada, não lava a arma. Eu já fui tropa. Não lava a arma porque não tem guerra, tem paz, a arma está toda enferrujada, dorme sem fardamento, sem bota, a arma abandonada aí. A- Começou a quitota. Vai se preparar? Tem que fugir. É socorrer para salvar a tua alma. Hum? Qual é o tempo que você tem para lavar a arma que está enferrujada? Qual é o tempo que você tem para se aprumar? Talvez o aprumo é de leve. Tem militares que vão na trincheira nus. O importante é fazer a guerra. E a arma, então? E as munições? Dorme sem munições, abandonou tudo lá. É? Tem tempo para se preparar. Então, se preparamos antes para a guerra, para o dia mau. É isso que Paulo fala. Que nos demais irmãos precisamos nos preparar. E essa preparação é nos fortalecendo, ok? Não pense que é ficar à espera. Vai começar, não. É se fortalecendo. Quando você se fortalece no Senhor, está se preparado para o dia mau. E o dia mau sempre chega. Por isso, há pessoas que passam tribulações. Os que sentem dores são os outros, à sua volta, não é ele. Não é que não sente, toda tribulação traz dor, mas uma dor leve. Não é que foi leve, mas por cada capacidade de suportar. E é o reflexo da preparação que ele teve, porque se fortaleceu. Então, mesmo sendo uma grande dor, mas ele ignora, suporta, está a gemer, mas está a suportar. Mas quem não se preparou, não suporta. Resistir ao diabo e ele fugir. Então, não vai conseguir resistir ao diabo. Em vez do diabo fugir dele, ele que vai fugir do diabo, porque não se preparou. Ok? Então, eu não vou me preparar na guerra. Eu me preparo antes da guerra. Eu me armo, me fortaleço com toda a armadura antes da guerra. Isto eu estou à espera que a guerra venha. E sei que virá o dia mau. Vêm as tribulações. Quem está preparado, enfrenta as tribulações. Mas quem não está preparado, foge da batalha. Como canta os brasileiros. Quem não conhece a Deus, como é que é? Quem conhece a Deus, na vida não se esquece. Aquele que foge da batalha, diz que quem não conhece a Deus, foge da batalha, mas quem conhece não sei o que. É verdade. Esse canta à toa também, não sabe nada que canta para ganhar dinheiro. Palavras recua na batalha, ok? Isaura. Sim. Então eu me fortaleço hoje, eu me preparo hoje, isto é, me armo com toda a armadura de Deus, usando todas as armas necessárias, tendo em operacionalidade todas as armas necessárias. Quem não conhece a Deus recua na batalha, ok? Salvador. Ouviu? E veio o que vier. Estou armado, pá. Estou preparado. Tenho uma vida de oração. Agora, muitos já querem orar no momento difícil. Querem começar a jejuar porque está em problema. Não é assim lá na religião? Jejuam quando está em problema. Oram quando está em problema. Quando está tudo bem, vão na cama sem orar. Não jejuam.
E vão na Bíblia, não, Israel, quando estava em problema, jejuava. Ah, é? Aquele jejum de Israel não era guerra, não era para se fortalecer, era para se humilhar. E se humilhavam por quê? Porque eles pecavam. Aquele jejum era arrependimento. E o arrependimento, segundo Israel, como eles aplicavam, e bem aplicado, eles jejuavam. Não pagavam preço para serem perdoados, não. Se humilhavam. E a humilhação vinha até no corpo. Deixavam de comer, deixavam de vestir-se bem, metiam cinza e saco, se prostravam no chão e clamavam, imploravam pela misericórdia, porque eles sabiam que a dor que estava a lhes acontecer, que era guerra, calamidade, não sei o quê, catástrofe, pestilência, que era resultado dos seus pecados. Então se humilhavam para serem aceites diante de Deus e Deus removia a praga. E eles querem fazer isso no tempo da batalha, não para se humilhar pelos seus pecados, não, para guerrear o inimigo. Andam com a vida toda rota, quando começar, vão correr na trincheira, sem arma, sem a espada, sem a cinto da verdade nos seus lombos, sem a candeia acesa nas suas mãos, sem a espada do Espírito na sua boca, sem a couraça da justiça no seu peito, sem o escudo da fé na sua mão. Ah, e a cabeça não tem, como é que se chama aquilo? Capacete. E nos pés não tem calçados. Vão pisar serpentes, as serpentes vão lhes picar. Não, tem que, Paulo disse, temos que nos preparar, temos que nos fortalecer, nos armando com todo tipo de armadura, para que quando vier o dia mau, a gente enfrente o dia mau de pé, sem cair. E o dia mau será derrotado diante de nós. E não o dia mau que nos derrota. Ok? E o dia mau, o grande dia mau está vir aí. Por isso, os que vão vencer esse grande dia mau, que é a grande tribulação, são homens que vão se preparar antes. Por isso, na parábola das 10 virgens, as 5 fracassaram porque não tinham azeite suficiente, combustível. Ok? Mas as outras 5, veja, loucas e prudentes. E vamos encontrar nas palavras de Jesus Cristo quem são os sábios, que é o prudente, e os loucos, insensatos. O homem sábio é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e cavou bem fundo. Vão ver os dias maus, como ventos, chuvas. Não é o caso do nosso irmão que a casa lhe caiu, não tem nada a ver, essa casa é você. Tempestade, rios, casa ficará de pé. Por que? Jesus disse, porque ele é um homem sábio. E por que ele é um homem sábio? Porque ele ouve e pratica a palavra. Entende? E o insensato, tolo, louco, viu? 5 inteligentes, sábios, prudentes, 5 loucos. Hum? E os loucos são os que cavaram em cima e na areia. E edificaram casas muito lindas. Quando correr rios, vai levar tudo. Quando soprar ventos, vai derrubar a casa. Quando cair chuva, vai derrubar a casa. A inundação do Rio Grande do Sul. Inundação, tudo a boiar. Tudo a boiar. Por quê? Não é aquela aí. Estou falando da casa que se chama você. Não deve boiar, não. Mas tens que ser um sábio, prudente. Ouviu? Só os prudentes é que vão enfrentar a grande tribulação e vão vencer. São prudentes por quê? Porque edificaram as suas casas sobre a rocha. E o que eles fizeram para as suas casas estarem edificadas pela rocha, ou para a rocha, na rocha, termo certo? Porque eles ouvem e praticam. E os tolos cristãos
que estão a ouvir e não vivem vão enfrentar o filho da perdição e vão ter danos, vão sofrer danos. Não estou a falar como os prudentes vão sofrer danos fisicamente, mas espiritualmente, como disse Paulo, ainda que o nosso homem exterior se corrompesse, contudo, o interior, ele se renovará a cada dia, ok? Os filhos de Deus terão seus corpos massacrados, maltratados, uns com fome, sol, frio, não sei o quê, nudez, tudo isso. E outros com execução sumária, mas suas almas serão recolhidas na glória e em glória, na presença do Rei, para esperar seus corpos foram maltratados aqui, ressurgirem dos mortos. Aleluia! Diga glória a Deus! Mas ai de ti, ô tolo, que vai brincando no caminho. Hein? Aquele dia não é dia difícil de brincadeira. Não. Jesus disse que é um dia que não será comparado com outro dia. Não haverá dias semelhantes àqueles dias. Desde que o mundo foi criado, nem mesmo a sangria do dilúvio se comparará com aquele dia. Nem mesmo a sangria de Sodoma e Gomorra, nem a sangria da Primeira Guerra, e das guerras, da Inquisição, e arresto, não sei o que, cruzadas e outras coisas que aconteceram na Terra, ditadores como o Império Romano, os gregos, não sei o quem, a Grande Babilônia, Nabucodonosor, o Egito, e a sua invasão ao mundo, e não sei o que, os americanos, a águia, maltratando as nações, bombardeando, captura a águia, captura Bin Laden na Terra alheia, ninguém lhe faz nada, hein? Não se vai comparar com nada, com nenhum sofrimento que a Terra já experimentou. Dias difíceis que não serão iguais, nem depois vão existir. Então, se preparem. E se você partir na caminhada antes de chegar no eclipse, bem-aventurado és tu, porque escapaste de ver essas coisas. Sim, estou a falar você que anda com Jesus, que está em Jesus, não o ímpio que parte antes daquele dia. Estou a falar o justo, aleluia, que vai dormir antes da grande tribulação, vai participar da primeira ressurreição dos mortos, vai descansar, vai repousar, vai dormir para acordar amanhã. Então, não é brincadeira não, não é brincadeira. Se hoje, que não é grande tribulação, para permanecer com Jesus é muito difícil, e na grande tribulação então, não me fala ainda. E alguém vai dizer, então não vamos conseguir. Não, vocês vão conseguir, por causa do que eu estou a vos instruir. Se vocês fazerem o que eu estou a vos mandando, vão conseguir. Isto é se fortificar ou se fortalecer agora. O anjo também falou a Daniel que naqueles dias, esse povo, o povo do Senhor, vai ser ajudado com um pequeno socorro. Não muito, não. Um pequeno socorro. Um poucozinho de socorro. Por isso, vocês vão conseguir. Um homem cheio do Espírito Santo não tem medo de morrer. Sabiam disso? Um homem que está cheio do Espírito Santo gosta de morrer. São os vazios que vos faz vocês a terem muito medo. O medo é um instinto natural. Jesus, cheio do Espírito Santo, teve medo. Mas o homem cheio do Espírito Santo, o medo é vencido pela coragem. Aquele instinto vem e é possível que convença ele, mas depois recupera. Não, é verdade. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Pai, se possível for, faz-me passar deste cálice. Olha a inversão. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Deus. Viu? Cheio do Espírito Santo. Enfrentou a noite. Golgota. Glória a Deus.
Os apóstolos enfrentaram a espada, hein? Não negaram a sua fé. Os cristãos da igreja primitiva foram executados, lançados pelas bestas feras, pelo imperador romano, eram jogados para serem comidos pelos leões, mas antes lhes mandavam jurar para que negassem Cristo, e eles assumiam a sua fé e morriam a cantar aleluia. Diziam, louvado seja aquele que reina. E diziam, não somos dignos para morrermos em teu nome, ó Santo dos Santos. Ouviu? Por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo. Como Felipe, homem cheio do Espírito Santo. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Saul, o atual Paulo, que era Saul que se tornou Paulo, cheio do Espírito Santo. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo. As irmãs Marias, cheias do Espírito Santo. Ouviu? Estevão, cheio do Espírito Santo, e resistiu, enfrentou a morte, não negou o Senhor. Glória a Jesus Cristo. Ainda lhes pregou o evangelho aos seus matadores. Lhes disse, seus pecadores, ouçam muito bem. Um grande depoimento foi dado naquele dia. O testemunho de Jesus Cristo. Os pecadores fecharam seus ouvidos e disseram, não queremos ouvir essas palavras, mas vocês vão ouvir essas palavras. Arrebataram contra ele, arremessaram contra ele, mas ele ainda apanhara a dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Não lhes imputam os seus pecados. E ainda abriu os olhos e ele viu no céu Jesus não assentado de pé, à direita de Deus todo. E ele disse, eu vejo o Filho de Deus de pé, à direita do poder. Homem cheio do Espírito Santo, não teme a morte, não tem medo do ditador, não tem medo da espada, não tem medo do assassino, e se o medo de surpreender, o Espírito do Senhor entra em ação, a um som quebra o jugo do medo é quebrado. Já é. Amém? É assim. Então, ciência do Espírito Santo. Paulo aconselhou os crentes para se encherem do Espírito, não do vinho. Esse vinho pode se aplicar hoje a todo o lixo do mundo. Ok? As fofocas, conversas que não edificam. Tudo que não te edifica, você deve remover. Pá. Sabe quais são as coisas que não edificam? Quer saber? Não, me fala ainda se você quer saber. Como saberei que isso não me edifica? Eu que sou nascido de novo. Isso é para os nascidos. Porque um morto não pode falar de edificação. Um cadáver, um mundano vai falar de edificação como? É? Não é só pecado. Alguém está dizendo que é pecado. Pecado. Pecado te destrói. Há coisas que não te destrói, mas não te edifica. Te enfraquece, ok? Aquilo que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Entenderam? Está aí a resposta. Há coisas que são lícitas, mas não edificam. Então não convém. Mais ou menos. Assistir um programa, não sei o que, isso não é pecado. Desde que não seja pecado. Mais ou menos a pornografia é pecado. Você está vendo sexo, não sei o quê. Mais ou menos você estará toda hora, tudo exagerado, até coisas lícitas, quando é exagero, mais ou menos comer. Você passa a noite nas redes sociais, vai te edificar em quê? Na televisão, vai te edificar em quê? Me fala ainda. E vou dar um sinal, como é que você que é nascido de novo, que não te edifica. Tudo aquilo que você fala, vive, experimente, e você fica fraco espiritualmente. Todo que que está de pé sente quando ele está fraco espiritualmente. É mentira? Todo que está de pé sente quando fraco espiritualmente está fraco. Já não consegue orar. Então procura saber por que você não está a conseguir orar. Você vai se lembrar, pá, aquela conversa, aquilo que eu falei, o tempo que eu gastei aí, a ver aquele lixo, aquele programa que eu vi, não me ajudou em nada. É isso. Essas são as coisas que não. Isso não te mata na hora, vai te matar pouco a pouco. Quer dizer, vai te enfraquecer para você se afastar de Deus. Entenderam? Assim, mais ou menos, você vai numa igreja, te convidam para você, o teu parente vai casar.
e vais por afinidade, por amor a essa pessoa. Estarás diante do Padre, vai fazer missa. Eu duvido que você vai sair de lá bem. Se estás selado, não vais morrer ou não vais ficar endemoniado, mas vai ficar fraco. Quando ir dobrar o joelho, é sono já não molhar. Porque foste que assistir missa na igreja católica. Entenderam? Não precisa alguém te mostrar quais são as coisas que edificam, não, não. Você vai, sabe, você conhece, sabe o que é aquilo que quando você vive aquilo, pratica, faz e você fica fraco. Aqui não está falando do pecado que te afasta, que te mata já, que traz prisão. Há coisas, o pecado já te mata. Há coisas que são lícitas, mas que não edificam. Não insistir, depois vais pecar. Ok? Cuidado. E quais são as coisas que edificam? Você sabe. Se eu passar horas e horas a ler a Bíblia, isso me edifica. Se eu conversar muito tempo com alguém da palavra, isso me edifica. Se eu ouvir a palavra, isso me edifica. Se eu orar, isto me edifica. Se eu louvar, isto me edifica. Se eu jejuar, isto me edifica. Se eu fizer o bem em alguém, justiça, isso me edifica. Se eu praticar a palavra, isto me edifica. Ok? Se eu fugir da roda do escarnecedor para estar em ações com Deus, sabe? Estar em ações com Deus, há nisso um grande segredo. Agora, tem que haver equilíbrio. Por quanto vocês vivem no mundo, estou a dizer para você se esconder dentro do quarto toda a vida. Você precisa atender hum, as necessidades físicas. Você é um homem, você não é um espírito, não. Você precisa ir no banheiro, precisa tomar banho, precisa comer, precisa ir trabalhar, precisa cuidar, precisa cada um que faz, precisa tudo isso. Precisa dormir, precisa comer, precisa descansar, tudo. Mas bem, porque você precisa valorizar também isso. Mas há uns que valorizam esse em detrimento daquele, que se desprezam aquele e valorizam esse. Já morreram. Por isso Jesus falou, Satanás nem só, não é só do pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca. Jesus não estava a dizer, deixem o pão, vão comer só a palavra. Não. Estava a dizer, o homem vive também do pão. O homem material. Mas não te esquece, tem um homem espiritual. Não vive do pão, da palavra. Então, esse equilíbrio. Temos que sustentar o físico, temos que sustentar o espírito, o homem espiritual. Ok? Mas que estar em ações com Deus é um culto divino, irracional. É um sacrifício, é apresentar o teu corpo a Deus como sacrifício. Estar com Deus para aprender com Deus, oh, aleluia, para adorar a Deus, para lhe dar glória, para falar com Deus, para ouvir Deus falar, para aprender. Isso tudo, estar em ações com Deus. Como amo isso. Antes mesmo de vir aqui, eu me levantei, a Sônia falou, por causa onde nós viemos também, sabe como é que Deus ele faz? Me trouxe a um lugar que isso é uma mata. A Sônia fez assim, silêncio. E eu, sabe, ele respondeu que sim, santidade. Não ouvir o lixo aí na tua casa, porque você deve enfrentar o diabo nas casas dos vizinhos.
E você não pode fazer nada. Não pensa que você tem que ir lá falar com ele. Não, agora você está a violar as regras da cidadania. Você tem que falar, ó, tem, vai lá se queixar, não pode, não é pecado. Mas o mais caricato é mesmo na tua casa, essa confusão. O Espírito do Senhor no espírito de confusão. Sabe por que o Espírito Santo tem o símbolo de pomba? Pomba é uma ave que não gosta de confusão. Se naquela casa tiver óbito, aquelas pombas voam. Porque aqui na África o óbito estava naquela agitação, né? Vai embora. Ah, não volta mais. Eles não gostam, gostam de tranquilidade. Mas está escrito onde está o Espírito do Senhor, a liberdade e a paz. E a tua casa, que é o antro da confusão, se santifica como? É? A música. Dentro da tua casa. Eu disse, você devia lutar com os demônios que estão à volta de você. Porque o diabo faz isso. Eu sofri muito com isso. Sempre tinha barra, até na igreja. Quantas vezes aqui na África, né? Não na Europa, em pleno culto, olha, o som é alto. O meu povo até nem vai ouvir a mensagem. Ainda foi em casa é pior. Festa na rua, não sei quem. Aquele ambiente não te leva você a entrar no espírito, estar com Deus no espírito. Não é possível. Agora, o lá fora, amém. Você vai suportar, agora. Aliás, vocês têm um monopólio, daqui a pouco você vai ver aquilo desaparece. Onde eu suportei, não tinha monopólio. Aliás, era meu deserto. Orava, nada, orava só uma vez que eu destruí o quê, né? Mas dos vizinhos, de crianças, eu estava lá no quarto, as crianças com as latas, e na janela, tem levantei, sai dali, foge, depois voltam. As crianças já sabiam, viam, tava crianças que não. É incrível, como eles já sabiam, vamos perturbar alguém, o vizinho. Se davam toque. Tá lá, tá no quarto. Em vez de que ficavam gritando, ah! Corriam. É sofrimento, latas, brincadeiras, confusão, música, festa. Mas eu suportei, eu sabia que era um deserto. Então, quando há aquele barulho, já não vou meditar, vou queimar. Não, queima, queima, não quero saber se tem barulho ou não. Queima, 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 queima. Quando assustar, dá para as madrugadas, eles todos cansados, eu estou a continuar. Agora imagine, é na tua casa a confusão. Como assim? Espírito Santo? Como é que é? Teus filhos são, é o próprio problema. Não estou dizendo que para você soltar os teus filhos. Então, aí mesmo você vai ter que suportar, enfrentar aquela batalha até vencer, né? Como eu venci. Mas dentro é sempre houve calma. É só fora. Ok? Muita confusão em casa. Principalmente vocês que andam em jogo desiguais. Marido cheio de barulho, bêbado. Põe a música. E fala, é complicado, mas sempre há meio para você buscar a paz. Assim. Não pense, não, aqui eu não posso. Ai, não sei. O quê? Eu vos contei a minha história, né? Assim mesmo na cabine onde tinha pessoas a dormir, eu tinha um pacto que tinha que orar todas as noites. Sentado, estava a orar. Eu falei, dormiu no caminho, em direção ao Chico. Eu vou deixar de orar. Che, mas maluco ou que é o diabo? O diabo vai dizer, agora vai fazer o quê? Eu falei, aqui mesmo. Agora, não orei para perturbar os outros. De tal maneira, orei em silêncio. Viu? Não escuta inteligente. Não é que a minha fé vai perturbar os outros. Se eu não quero que alguém me perturbe, por que que eu vou perturbar os outros? Viu? Aquilo que
não queres que te façam, você também não vais fazer o outro. Mas tem crentes que perturbam os outros. E ainda vai justificar, estou a buscar a Deus, o quê? O quê? É Deus. Ele tem nada a ver com teu Deus. Entenderam? Ou vocês entenderam? Entenderam? Você não precisa gritar para lhes perturbar os doques. Mesmo em silêncio ficam perturbados. Queres ter prova? Fica só ao lado do maluco. Passa que você que vai cruzar o maluco amanhã de dia. Em silêncio, fala só. Ele está na terra. Ele vai te olhar. Trancou cara, te olhou, levantou, foi embora. Eu não estou a dizer para vocês não abrirem a boca para falar. É muito bom falar. Mas você tem que avaliar os custos. Sabe que se você fazer barulho, vai incomodar os pecadores que vivem na tua casa. E a casa não é tua. E muitos ainda se por tolice. Ele não é o marido. É a esposa. É filho. É sobrinho, tem lá uma autoridade. Ih, um espurichotão de casa. Esse menino está me perturbar, vai ligar para quem? Olha, vem tirar o teu filho aqui, ó. Desde que foi naquela igreja aí, muita perturbação. Passa a noite a gritar, oh Deus, tem nada a ver com esse Deus. A vez é mulher. É que essa mulher me perturba, grita muito, faz muito barulho à noite, canta, tipo pentecostais. São assim. Ele não quer saber o pentecostal. Ele vai passar toda a noite a cantar. Aleluia, amém. 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 Aleluia, amém. Amém. Para com isso, mulher. Eu quê? Você é um pecador. Eu estou adorando a Deus. Deus vai te matar. Mentira, Deus não mata nada. Canta no coração. Aleluia. Aleluia. Ah, aleluia. Amém. É. Amém. 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 Aleluia. Se demônio quer demônio em silêncio, você lhe perturba. Está te ouvir. E Deus que está a falar com ele em oração. Agora, se o clima é bom, o ambiente é bom, sim. Tira mesmo essa voz, não tem problema. Aleluia! Oh, glória! Eu estava, passei toda a vida a orar lá dentro. Ninguém sabia que eu estava a orar. Só perceberam porque perguntavam: o que ele faz? Não sai fora? Faz quê? Não, orar. Ouviram? Os meus vizinhos. Porque se eu tivesse a perturbar eles de madrugada, essa era uma casola para eles poderem quê? Me atacar, murmurarem, irem se queixar no Estado, na comissão do bairro, esse vizinho faz muito barulho, nós não conseguimos dormir de madrugada, reuniões, mas estava todos os dias fechado, mas não ouviu a minha voz. Eles que tiveram quem queria. Fica toda hora lá, é o quê? Não, é hora. Começaram a zombar, nada vem do nada, nada cai do céu. Estava a passar e gritavam, pode gritar, todo dia. Não vai mudar nada. Cá. Eu também baixava a minha cara. Então, bora aí. Hoje, agora, eu quero para falar é mais isso. Ok? Não é que você, como tem autoridade, é esposo, é o cabeça, pode perturbar os outros. Não. Que eu falei que... Mas é mais perigo para aqueles que estão embaixo. Esposo, se ele gritar, ninguém vai lhe chutar. A não que seja um esposo com nanga. Que não tem massa. As mulheres que têm massa chutam os maridos, então. Aí ela fala, olha, já não entra mais aqui em casa. A casa é minha, casa é muito minha. Eu sou o marido. Aqui você não é. Não significa que o fato de você ser o esposo, o marido, o cabeça, então pode perturbar os filhos. Não precisa. Aliás, é pecado diante de Deus.
Pastor Panzo que te fala na sua conversão. Panzo perturba. Em casa onde ele ia, todos lamentavam no princípio, né? Ele se dormir naquela casa, amanhã vão lhe convidar a se retirar, não vem mais. Já ligavam lá onde. Como é que é? Aquele você, aquela música. E pá, não conseguimos de dormir toda noite. Teve que lhe chamar. Ei, vem cá, rapaz. Para com isso, pá. Como é que é? Hã? Não precisa. Foi no princípio da Iurde, né? Estava aquela oração forte da Iurde. Madrugada, incendiava até os vizinhos, ficavam chateados. Pai, em nome de Jesus Cristo, começa a queimar, começa a queimar, começa a queimar. E eles são assim, queima, 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 queima. Na Iorde é assim. Vai na praia, onde você vai gritar, vai no monte, fica lá no capim, aí você pode gritar, ninguém está lá. Amém. Se mesmo não gritando, você vai ter luta só o facto de você orar. Você não faz barulho, mas eles vão dizer que você está orando demais. Vou falar. Então, fujam de todas as obras infrutuosas das trevas, não somente o pecado e aquilo que não edifica vocês, mesmo sendo lícito. Então, não convém. Haja equilíbrio, mas não dá o lugar à preguiça, à negligência, dizendo que é equilíbrio. É equilíbrio mesmo. Porque muitos dizem, é equilíbrio. Muitos vão sair, vão tomar as minhas palavras e vão atacar os seus irmãos, mais ou menos são 2 irmãos, ou é o esposo, ou a esposa. O apóstolo anda falando tem que ter equilíbrio. Sabe disso, né? O diabo vai usar alguém que está a ouvir essa mensagem. Se o apóstolo pregou é que tem que ter equilíbrio. É equilíbrio mesmo. Não é você parar as pessoas para fazerem as coisas e dizer que é equilíbrio. Você deixar de fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, e dizer que é equilíbrio. Mentira. Isso aqui é você, hein? Tipo político, tá? O político, ele, quando ele comete um erro, eles cometeram um erro, vão procurar tapar aquele buraco com uma doação, com uma música, tá vendo, né? Com uma situação boa para acalmar o povo. Até os falsos profetas também fazem isso. Os falsos profetas, se lhe apanharem que se prostituiu, vai fazer boas obras de caridade, apresentar e tal, e se preparar, né? Quando vier atacar, pelo menos vão ver essas obras aí. Os políticos são assim. Quando os políticos estão a vos dar alguma coisa, tem que desconfiar. Os políticos, se você, principalmente aqueles que estão no poder, não da oposição, estão no poder, se você vê que estão a fazer caridade, digam assim, alguma coisa, estão a roubar, ou vão roubar muito dinheiro atrás disso, ou cometeram um escândalo que eles querem tapar. É muito forte, né? Glória a Deus, aleluia. Se alguém te perguntar o que o homem falou hoje, diz, falou da grande tribulação. Está para vir aí. Terrível. Aleluia.